Gente, boa tarde mais uma vez. É um prazer estar aqui, uma honra. Agradeço muito o convite. E quem sou eu na fila do pão, né? É uma honra estar aqui e estou muito orgulhosa porque, como eu falei lá no stand, eu acho que o mais difícil é a gente dar o primeiro passo. E quando a gente dá o primeiro passo, o caminho se abre. E eu vejo esse vídeo e me emociono sempre, porque quando a gente trabalha com transporte, a gente sabe todo o desafio que envolve, né? A gente sabe toda a nossa malha rodoviária, como ela é perfeita, maravilhosa, e as distâncias que são percorridas, mas a gente sabe o que acontece no final. E esse vídeo representa muito, seja através de um medicamento, seja através da comida, seja através de uma flor, a gente está envolvido em todo esse processo de emoções. Mas, bem, falando um pouquinho, ela falou, sou do norte do Paraná, sou engenheira mecânica, sou a primeira engenheira mecânica da minha família, então eu fui forjada, eu sempre falo isso, porque eu tive que abrir caminhos aonde eu não tinha referência, e isso é muito difícil, quando a gente faz parte de áreas onde a presença feminina não é grande, você precisa abrir o caminho, você precisa entender qual é a sua identidade. E isso não é fácil, não foi fácil chegar até aqui, mas estou aqui. E o que eu aprendi e tenho aprendido, eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu acho que quando a gente compartilha, a gente fortalece. Eu acredito cada vez mais nisso. Quando a gente compartilha histórias, a gente começa a enxergar de outra perspectiva e a gente consegue ressignificar a nossa trajetória. Então eu brinco muito porque eu sempre ouvi que engenheiro não escreve e eu adoro escrever. Então eu comecei a me jogar sempre fora da minha zona de conforto. Por isso que eu falei que é uma frase que me desafia, que eu sempre me proponho a fazer coisas diferentes e que me deixam desconfortáveis. O desconforto, ele faz a gente crescer e isso é essencial. Então, mas eu não vim aqui para falar disso. Eu queria fazer uma pergunta e gostaria que vocês interagissem comigo. Quando a Keile trouxe esse desafio, eu fiquei pensando, quando a gente pensa em liderança feminina no transporte, quais são as palavras ou sentimentos que vêm na nossa mente? Alguém pode falar aí, grita. Quando a gente fala liderança feminina no transporte, que palavra vem na sua mente? Ou sentimento? Medo? Quem mais? Insegurança? Desafio? Muito. Preconceito? Por quê? Porque não é comum, né? A gente não tem referência. E isso aconteceu muito comigo. Eu não tinha referência. Eu lembro, uma vez eu passei uma situação bem interessante. Eu estou na Thermo King já faz algum tempo, mas eu comecei num setor de engenharia de oil and gas. E eu estava na parte de gerenciamento de projetos, cheguei numa reunião, cheguei cedo, entrei na sala, fiquei aguardando, e começaram a chegar as pessoas, entraram na sala, se sentaram, aí eu estava lá, aí eles falaram, calma só um minutinho que a gente vai começar daqui a pouco, a gente está esperando a pessoa que vai fazer a gestão desse projeto. Aí eu me apresentei, falei, oi, bom dia, sou eu. Aí todo mundo me olhou, eu era a única mulher na sala, e eles olharam para mim e falaram assim, nossa, mas você não parece uma engenheira, é você mesmo que vai fazer isso? E aí aquele dia me marcou, porque eu fiquei pensando como uma engenheira parece. Então, isso marca quais são as referências que a gente tem de uma cultura de quem exerce certas funções. E isso a gente precisa quebrar, né? Mas eu queria trazer um pouco, como boa engenheira, eu gosto de números. Então, eu fui trazer a realidade do Brasil e eu acho que a gente precisa colocar o elefante no meio da sala, porque quando a gente quer mudar, a gente precisa olhar. E eu quero trazer isso para que vocês reflitam sobre o papel de cada uma de nós dentro dessa sala, né? Então, segundo o Índice de Equidade do IPTC de 2023 e 2024, as mulheres hoje representam, no setor de transporte, 26%
dentro das empresas e somente 3% na liderança. Olha isso, gente, 3%. É muito pouco, né? E aí, não fiquem tão tristes, eu quero trazer outro contraponto. Olha que interessante que a gente tem outras informações. 81% das empresas elas têm estratégias para aumentar a participação feminina. Olha que interessante, 81%. 63% eles divulgam plano de ação, eles estão comprometidos. Lembra que o Cláudio lá falou, a Patrícia não comentou? A gente tem um compromisso público, temos acionistas, isso é sério. Está lá, está comprometido. 80%, olha os números, gente, 87% contrataram líderes mulheres no último ano. Olha o número que eu falei, não combina com o número de cima. 90% afirmam que o gênero não influencia no processo seletivo. Olha que interessante o que está escrito aqui e os números que a gente tem ali em cima. Aí vem a pergunta: por que o setor é tão carente de mulheres? Aí, o próprio IPTC, eu trouxe esse dado porque eu acho interessante. Em 2023, a participação das mulheres tinha 15%, para 2024, 26%, ainda não saiu de 2025, mas, apesar do nosso avanço, a gente ainda está devagar, né? E aí eu queria trazer uma reflexão para vocês. A gente tem dois caminhos. A gente pode olhar o copo vazio ou o copo meio cheio. Eu sou uma pessoa muito otimista, então eu sempre gosto de olhar o copo meio cheio. E eu acho que é por isso que a gente está aqui. Eu acho que o núcleo, essa conexão, faz com que nós sejamos mais fortes, tenhamos mais consciência e possamos nos posicionar de maneira intencional. Então, a gente pode olhar todos aqueles números e falar, meu Deus, é pior do que eu pensava. Ou olhar e falar assim, aqui está uma grande oportunidade, a gente precisa fazer o encontro, a gente precisa trazer as mentoras e a gente vai mudar essa realidade. Eu sou do tipo que os incomodados que mudem o mundo, então a gente vai mudar esse número. E aí, o que é importante, gente? O mundo está mudando muito rápido. Se vocês pensarem, a velocidade, agora a gente está falando de inteligência artificial, é tanta coisa, são tantos novos caminhos, e a gente vai ficar fora do rolê? Não tem como. A participação da mulher em várias áreas ela é essencial. Não tem como ficar fora. A gente precisa fazer parte disso, e aí vem o nosso papel. Como a gente vai fazer parte, né? E aí eu queria trazer aqui um ponto que eu acho importante acerca do mindset de sucesso. Tá? Eu acho que a grande chave é como a gente encara os nossos desafios. O segredo do sucesso é esse. E eu gosto dessa imagem porque ela traz um teto de vidro. E eu não sei quem está familiarizado aqui com a expressão teto de vidro, mas é uma expressão super comum que as mulheres, quando elas vão crescer, muitas vezes, elas são barradas. E barradas pelo quê? Por uma barreira muito sutil. Qual barreira é essa? O simples fato de ser mulher. Muitas vezes, as pessoas não nos veem com competências, habilidades, para exercer uma função. Ah, ela não vai dar conta. Ah, daqui a pouco ela vai pensar em ter família. Ah, ela tem família, ela não vai dar conta, ela não vai fazer. Ou, muitas vezes, confundida, como eu falei, a pessoa olhou para mim e falou, mas você é engenheira? Ué, porque eu não posso ser engenheira. Então, são várias questões. O cuidado da família ainda é associado à mulher. Isso é muito difícil. E mesmo em famílias que todo mundo colabora, é um desafio, porque a mãe ela é uma figura que todo mundo foca na mãe. Então, é interessante. Eu tenho 2 filhas, tenho uma de 4, uma de 9. Essa semana tem um pai lá, mas a primeira mensagem sempre chega para a mãe, não chega para o pai. É comum, as pessoas, elas tudo. Então, o cuidado da família,
todas as questões, ela ainda é associada à figura da mulher. Então, eu sempre brinco que é um teto de vidro, porque é uma sutileza, mas que, se a gente não tiver muito fortalecida e posicionada, isso pode barrar a gente de avançar. Então, mindset de sucesso. O segredo está em como você encara os seus desafios. É muito importante você se preparar sempre. Encare desafios. Se coloque fora da sua zona de conforto. E aí, eu queria trazer alguns pontos para vocês que eu acho essencial e super importante. O lugar das mulheres é aonde elas quiserem. Então, meu pai falava uma coisa, fala até hoje, e que eu gosto muito. Ele sempre fala: quem vai limitar onde vai chegar é você. E eu ouvia isso desde pequena. Ele falava: só você vai falar aonde quer chegar. Quero chegar aqui? Beleza, quero ir mais para frente. É você. Não deixe ninguém falar para você aonde é o seu lugar. Você determina onde é o seu lugar. E, para fazer isso, aí eu queria trazer um convite para vocês. Não é fácil, mas a gente precisa assumir o nosso lugar de protagonista das nossas histórias. Então, eu não sei aonde você está na sua empresa hoje, como você chegou lá, mas o passado você não muda, o futuro é uma escolha sua. Então, você tem que assumir o protagonismo. E assumir protagonismo não é só aceitar o convite. Não, eu vou lá porque me convidaram, estou meio tímida, não sei, vou lá no núcleo, vou ver o que é. Não. Aceite o convite e crie oportunidades para vocês. Olhe isso com uma maneira intencional. Sabe qual a diferença da pessoa que não veio? Ela não olha com intenção. Porque a gente precisa ter intenção. Eu faço mentoria de mulheres e, muitas das vezes, é super difícil, porque, como a gente tem muita demanda, a gente fica em último plano. E aí a gente não se olha com intencionalidade. A gente tem intencionalidade com o filho, com o marido. Eu aposto aqui, quem tiver filho, cuida de todo mundo. Cuida do pai, da mãe. Estou aqui, meu pai, minha mãe, minhas filhas, sei onde está todo mundo. E eu, aonde eu estou nesse plano? Qual é o meu plano? Muitas vezes, quando eu pergunto, as pessoas não têm. Então, não aceite apenas o convite. Crie oportunidades. Pense sobre como vocês estão criando oportunidades. E aí, é preciso quebrar estereótipos. A gente sempre vai escutar, principalmente em setores onde não é comum, que lá não é o nosso lugar. Não peça licença. Entre. Ocupe o espaço. É muito interessante e é muito importante vocês entenderem isso. A gente está participando, finalizou. Teve um processo recentemente na empresa, e isso é provado, e eu vivi na prática. Abriu uma vaga. Os homens, a primeira coisa que eles fazem é dar tapa, porrada, mas já vai lá, já fala: essa vaga é minha, já me candidatei, tal, não sei o quê. Uma mulher pronta, o que ela faz? Não. Mas será que é mesmo? Não, mas acho que eu não dou conta. O fulano é melhor, o ciclano é melhor. Ela avalia, mas ela não se vê. Ela não se enxerga. Então, a gente precisa quebrar esse estereótipo. Porque a gente tem habilidades, a gente reconhece o que é melhor no outro, mas, muitas vezes, a gente não reconhece o que é bom na gente. Então, é muito importante vocês trabalharem isso de uma maneira intencional. Quando a gente fala de posicionamento, liderança, isso é necessário, fundamental, essencial. E aí, um ponto que eu acho muito importante: autenticidade. Ser autêntico é o alicerce do crescimento. Que aí o que eu quero dizer é o seguinte:
você pode seguir fiel aos seus valores. Hoje em dia, a gente vive uma era do digital, de rede social, que a gente se compara muito, e as mulheres são mestras em se comparar, né? Então, você não precisa mudar, mas você precisa assumir o que é ser autêntico. Então, por exemplo, eu trabalhava no ramo do oil and gas. Olha a minha voz, olha o jeito que eu visto, eu escutei que eu não era engenheira. Mas eu não mudei o meu estilo. Eu conquistei, eu construí uma reputação. Hoje eu estou no setor de transporte, a Fernanda está aí. A Fernanda já conhece a minha reputação, depois vocês podem perguntar para ela. Mas a gente pode ser fiel a um estilo. Mas o principal é a gente ser autêntico. A gente não precisa criar um estilo para navegar. Você pode ser autêntica. E quando a gente assume a nossa autenticidade, cada uma de nós é única. E acho que esse é o nosso grande poder. Cada uma aqui carrega um potencial, um conhecimento, uma experiência que faz com que esse grupo seja forte, poderoso, e cada uma no seu estilo. Então, seja autêntica. E comunique ideias. Outro ponto essencial. Muitas vezes, quando a gente está numa mesa onde tem um monte de homens discutindo, a gente prefere não falar. A gente guarda. E, às vezes, a gente precisa treinar isso, de como comunicar a minha ideia, como eu me posiciono, como eu me coloco, como eu compartilho ideias. E, às vezes, muitas vezes, já ouvi, eu pensei isso, mas não tive coragem de falar. A gente precisa ter espaço de fala. Ocupe todo lugar de fala. Todo lugar que vocês tiverem oportunidade, usem as oportunidades para ocupar o lugar. Tá? E aí, eu acho que eu gosto da palavra vulnerabilidade, porque não é fácil, eu sei que é muito difícil, mas eu acredito que essa é a nossa força. Nós, mulheres, muitas vezes, eu até brinco, ontem o pessoal tirou sarro de mim, porque eles fizeram uma surpresa, e aí eu me emocionei. E está tudo bem, eu me emocionei, eu não tenho o que fazer, é uma emoção, eu sou humana. E está tudo bem, isso não é que, mulher chora. Eu me emocionei, e foi muito bom para mim. Então, não tenha medo de assumir a sua vulnerabilidade, porque essa é a sua força. Então, você conquistar isso, você trazer essa parte autêntica de você, é o que te faz forte, é o que te faz única. Então, usem e abusem disso. Fortaleça isso, que é muito importante. E aí, eu queria trazer uma reflexão para vocês. Por que a gente faz diferença? Por que vocês acham que a gente faz diferença? Nesse setor tão difícil. Boa. A gente tem sentimento. Sim, e os homens também têm sentimentos, é que eles não gostam de mostrar, a gente já é mais... Mas o que eu acho importante, e eu quero que vocês reconheçam isso como superpoderes. Gente, esse é um superpoder que nós temos. E aí o primeiro, gente, mulher é muito de intuição. A gente não tem aquele sexto sentido, eu estou vendo isso daqui, não sei. É intuição. A gente tem intuição aguçada. Não sei, aquele não fui com a cara. Tem alguma coisa, porque a gente observa, a gente é muito detalhista. Nós somos expressivas, a gente tem uma comunicação expressiva, que cativa, que acolhe, que é o coração, não é? Nós temos persistência diante de dificuldades. Quem aqui não passa por dificuldade, fica e tal? Depois, então, que a gente torna mãe, eu amo a minha mãe, eu ligo para ela todo dia só para falar o tanto que eu amo e pedir desculpa. Não é? Porque é muito difícil. E a gente gerencia tudo isso. A gente faz isso de uma maneira com maestria. Né? E aí, resistência física, a gente gera a vida. A gente tem resistência física, psicológica, que eu brinco, eu falo que se o homem tivesse filho, no primeiro já acabava a humanidade.
porque não ia aguentar, né? Nós temos essa resistência, nós temos cautela para tomar uma decisão, a gente olha todos os fatores, pondera, e vai, e pergunta, e como estão todos, a gente lida com isso, a gente tem essa habilidade de leitura das entrelinhas, não é? Muitas vezes eu falo com meu marido, eu falo assim, não, mas você viu isso? Eu falo, não, você não percebeu? Pelo tom de voz. Ele fala, como assim, tom de voz? E muitas vezes é fato, está certo, mas ele não consegue perceber. Por quê? Esse é um superpoder das mulheres. Então, a gente precisa, outra vez, voltando na autenticidade, a gente precisa ser autêntica. A gente precisa usar isso como um grande poder, e não como algo inseguro, de medo, insegurança. Não, isso é só fortaleza. Não tenha medo, não se sinta insegura. Esse é o superpoder que você tem. Use-o a seu favor, não para te sabotar. E aí, o que eu queria trazer para vocês? São pequenos esforços que geram grandes resultados. Isso é um mantra que eu tenho na minha vida já faz algum tempo, e eu tento passar isso com a minha família, né? Então, eu tento melhorar 1% a cada dia. Um pouquinho. Um pouquinho. Comece assim, um pouquinho. Porque, normalmente, isso é fato, é neurolinguística, tá? A gente, normalmente, por exemplo, quer emagrecer. O que a gente quer fazer? A gente quer, tipo, agora vai chegar o verão, né? Vai chegar o verão. Nossa, mas eu preciso. E aí você começa com um plano mirabolante, e que aí, o que eu mais escuto? Ai, não dou conta, eu começo e paro. Por quê? Porque a gente começa com uma expectativa super em alta, e aí a gente falha. E eu leio muito, adoro leitura. E uma das coisas, quando a gente quer mudar um padrão de pensamento ou comportamento, a gente começa bem pequeno. E eu até gostei de um exemplo que o cara deu. Por exemplo, você quer fazer uma atividade física, você não faz nada. Você fala assim, amanhã eu vou levantar e fazer um polichinelo. Qual é a reação do seu cérebro? Ele vai falar assim, um polichinelo, que ridículo, né, Patrícia? Um polichinelo. Aí você faz. No outro dia, o que o seu cérebro vai mandar? É óbvio que você consegue 2 ou 5, e você vai fazer. Você começa assim, o cérebro no outro dia vai falar assim, você conseguiu 5, dá para você fazer 20? Quando você perceber, o seu cérebro mudou o padrão de comportamento e você começou a fazer. Então, isso vale para tudo, tá? Muitas das vezes, a gente começa sempre com uma meta agressiva. Então, por exemplo, vou começar a correr. Você já quer se inscrever na maratona, aí você vai falhar, você vai se machucar, vai dar tudo errado. Mas, se você começar todo dia um pouquinho, você vai transformar isso num hábito. Seja o hábito da organização, seja o hábito da procrastinação, que você quer eliminar, você começa com um hábito pequenininho. E esse hábito vai começar a internalizar em você. E é para tudo, gente. Eu fiz um teste, e eu também, já vocês vão ver, eu planejo muito, tudo. E todo ano eu tenho assim áreas da vida que eu quero colocar. E, numa das coisas, eu fiz uma análise, e eu gostaria, eu sou uma pessoa que eu trabalho e tal, tenho uma rotina bem corrida, mas eu falei assim, eu gostaria que as minhas filhas se lembrassem de mim como uma mãe amorosa. E eu escrevi lá na folha, elas não viram, ela agora de 9 está lendo, mas a de 4 nem lê. Então, eu tenho lá meu planner, que é tudo assim, mas é meu, ninguém fica olhando. E aí eu escrevi isso. E no Dia das Mães, foi interessante, porque o que eu falei? Intencionalidade. Então, tudo isso conecta com a intenção. A minha filha, no Dia das Mães, teve uma programação da escola, e eles fizeram um vídeo onde cada criança abria a folha e escrevia algo para a mãe. E eram características. Então, as crianças foram abrindo, linda, inteligente e tal. Quando chegou na vez da minha filha, ela abriu a folha, estava escrito assim, amorosa. E aí eu percebi, assim, quando a gente coloca intenção, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida pessoal, seja no nosso cuidado, isso se reflete. Então, usem essa intencionalidade.
melhore um pouquinho. Talvez hoje você tenha um grande desafio. Talvez hoje você olhe lá na empresa e fale assim, mas ela está falando isso, mas lá onde eu estou é totalmente diferente. Você não conhece a minha realidade. Começa. Hoje, lá no meu Instagram, está escrito, comece com o que você tem, aonde você está, com o recurso que você tem. Mas comece e traga essa intenção. Então, é 1%, não faz uma meta mirabolante, porque né, às vezes a gente sai querendo assim, nossa, agora eu vou chegar, e aí a gente se frustra. Mas se você senta e coloca um plano e coloca a intenção, ele acontece. E aí, eu até coloquei aqui alguns movimentos, que eu acho que o núcleo ele está crescendo, e quando a gente se fortalece, eu acho que a gente sempre precisa fazer parte de mesas. Então, aonde tem aquele, para falar, ela me ligou, eu falei, não, vamos fazer e tal. Por quê? Porque é importante, a gente precisa se reunir, a gente precisa fortalecer, porque quando a gente se une e se fortalece, a nossa presença aumenta, a nossa voz faz barulho, e a gente precisa disso. Então, mantenha essa conexão, use a sua tarde, seu tempo, que vai fazer a diferença para vocês. E aí, eu gostaria de desafiar, porque, como eu falei, eu amo desafio. Então, eu queria trazer a seguinte pergunta para vocês que estão aí. O que você ainda não fez que você gostaria de planejar a partir de agora? A gente está aqui, dia 12 de novembro de 2025. Gente, já chegou 2025, estamos já dando boas-vindas a 2026. E, quando a gente vê, o tempo passa. E o que você gostaria de planejar que você ainda não o fez? Eu quero que você faça essa reflexão. Às vezes, a gente passa e a gente não pensa aonde a gente quer ir. Por quê? A gente precisa decidir. E essa decisão é individual de cada um. A gente tem a opção de escolher ser a protagonista, tomar o leme do barco e falar assim, eu vou direcionar isso daqui para onde eu quero ir, ou eu posso deixar a vida me levar. Normalmente, a gente gosta muito de deixar a vida me levar. Né? A gente vai... A gente sempre tem alguma desculpa que aconteceu e que isso foi e tal, e quando a gente vê, passou 1, passou 2, passou 10, e a gente não tirou do papel. Então, eu queria fazer um convite. Assuma esse protagonismo. Você tem essa opção, a escolha é sua. É aquilo que eu falei, o passado é passado. O futuro, você escolhe agora. E o futuro você está escrevendo agora, com a decisão. Então, o fato de vocês estarem aqui hoje, participando, é uma escolha. Então, façam boas escolhas. Façam escolhas que transformam a vida de vocês mais próximo daquela versão que você quer chegar. Esse assim, dica de ouro. Sempre visualizem aonde você quer chegar. Qual é a referência? Que aí vai te ajudar a fazer escolha. Combina ou não combina? Eu vou fazer tal coisa. Isso daqui combina com aquele perfil que minha melhor versão é? Não. Rapidamente você toma a decisão. Sempre faça isso. Tenha sempre em mente qual é a versão que você quer. Mas está impossível. Eu sou super rápida em tomar decisão, porque eu penso sempre para onde eu quero, o plano está claro, isso combina ou não combina? Não, a resposta sai fácil, porque tem claro aonde quer chegar. Se você não tem claro onde você quer chegar, qualquer lugar está bom. Agora, se você tem que trabalhar para isso. E aí, gente, eu gosto de prática. Então, isso aqui, como eu falei, eu aprendi e eu coloco. Então, eu trouxe. Atitude. Primeira coisa, atitude. Sem atitude, não funciona. Então, vamos lá. Primeira coisa, atitude. Aí, tem um plano. Todo mundo aqui tem um plano? Se não tem, saia daqui, escreva qual é o seu plano, visualize ele, porque não é só escrever, não. Você tem que se ver lá. Você se vê, você realiza, esse é o meu plano. Segundo, mantenha disciplina e constância. Você tem um plano? Está claro? Você tem que ter. Terceiro, seja corajosa. Não basta só ter o plano e visualizar, não. Tem que ser corajosa. Tem que assumir.
E muitas vezes não é fácil, mas tem que ter coragem. Assuma responsabilidade. A gente precisa, muitas vezes, assumir responsabilidade. E, às vezes, assumir responsabilidade é difícil, tá? Mas a gente precisa assumir. Eu sou responsável. Isso é papel de protagonista. Olha aqui, não menos importante, cuide-se com amor. Gente, a gente só consegue fazer as coisas quando nós estamos inteiras. E não negligencie isso. Trate-se como uma prioridade. Cuide-se com amor. A gente só consegue ser forte, corajosa, quando a gente se cuida, tá? Colabore, seja generosa. Gente, durante muito tempo eu escutei, mulher não trabalha com mulher, mulher odeia mulher, uma puxa tapete da outra e tal, principalmente nas empresas e corporações. Mulher ajuda, mulher é generosa, mulher colabora. Me chama que eu vou. Eu colaboro muito. Num setor onde nós não temos mulheres, a gente tem que dar a mão uma para a outra e ajudar. Falar assim, como eu te ajudo? O que você precisa? A gente precisa, principalmente para aumentar a nossa representatividade. Então, durante muitas vezes, eu escutei coisas de mulheres, hoje eu me posiciono. Eu falo, não, vem cá, eu vou te ajudar. Não fala, você já pensou isso? Então, colabore. E, principalmente, pratique a gratidão. Eu acho super necessário a gente aprender a reconhecer. Olhe para a sua trajetória, seja grato a tudo que vocês passaram. Vocês têm história. Comece a enxergar com gratidão, porque muitas vezes, né, no plano de sucessão, ou não teve plano de sucessão, ou como aquele falou, fui arrastada, eu não queria, me jogaram. Olhe isso com gratidão, como uma oportunidade que a vida está te trazendo para você assumir esse protagonismo. E aí, como eu falei, quando a gente é incomodado, quem é incomodada, que mude o mundo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ser a mudança. E aí, para mim, eu gostaria de trazer isso. Primeiro, tenha coragem. Seja corajosa, não tenha medo. Qual que é o problema? Nunca ninguém fez. Tá bom, você é a primeira vez, você é a primeira, não tem problema. E, principalmente, a gente precisa aprender, reaprender. Não existe nada fixo, gente. Está mudando muito. As coisas estão mudando muito rápido. Então, o que às vezes servia ontem já não está hoje. Então, é uma mudança comportamental, é uma velocidade muito rápida. E que, muitas vezes, o que funcionava ontem não funciona hoje. E a gente precisa estar atenta a isso e fazer parte dessa onda de transformação. A gente precisa reaprender, a gente precisa voltar, às vezes falar, não, eu preciso olhar isso e se reinventar. Mas o mais importante, o mundo precisa de cada uma de nós. A gente faz a diferença. E importante, mindset digital. Eu escuto muitas vezes, eu não sei, eu não vou fazer. Abra a sua mente para isso. Abra seu coração. E não importa a idade, gente. Não importa, não, mas isso daqui já passou. Eu dou risada que com os meus pais, eles passaram de 70 anos, um privilégio que eu tenho, mas eles estão super na ativa e a gente fala o tempo inteiro. Minha mãe voltou para a universidade e eu acho o máximo, porque é isso, não tem idade. Você sempre pode buscar a começar coisas novas. Não tem. E a expectativa de vida está aumentando muito. Então, provavelmente, no meu caso, no meu plano, eu vou ultrapassar os 100 anos, lúcida, trabalhando. E eu vou ter, com certeza, a oportunidade de reaprender, me reinventar, fazer coisas diferentes. Então, não se limitem. Se você precisa aprender algo, se você precisa trazer ferramentas, vá atrás, mas não se limite. E aqui eu acho que o mais importante para esse núcleo, e eu gostaria de deixar esse desafio para nós, amplie a sua voz, busque apoio, crie redes femininas, usem essa força. Muitas vezes é difícil, estar aqui não é fácil, é sair da zona de conforto,
é compartilhar, é se colocar num lugar de humildade, porque eu não sou PhD em nada, estou aqui para aprender com vocês também. Mas a gente precisa ampliar a nossa voz. A gente precisa. Cada história aqui tem uma força. E, muitas das vezes, a gente não olha com o poder de influência que a gente tem. Eu tenho certeza que cada uma de vocês é uma figura influente aonde vocês estão, e eu tenho certeza que vocês escutam. Nossa, você me inspira. Ai, eu olho você é tão assim... Quem aqui nunca escutou isso? Nunca aqui ninguém escutou isso. Ai, todo mundo muito humilde aqui. Então, amplie a sua voz. Talvez você não seja influencer de 300 milhões... Não, mas você tem influência aonde você está. Amplie a sua voz. Conecte-se. Seja forte. Esteja com mulheres que te elevem. Essa é a missão. E eu tenho certeza que vocês estão mudando. E aí, eu queria deixar a minha mensagem final falando que o nosso legado aqui começa agora. Porque eu acho que quando um evento como a FETranslog, com a proporção que está tomando, abrir esse espaço para vocês se conectarem, é algo muito importante. Então, marquem essa data, porque é um dia para ser celebrado, porque cada uma de vocês estão fazendo parte de cultivar essa semente que vai mudar a história. É um compromisso. Lembra quando eu trouxe as estatísticas? O dia que eu me dei conta, por exemplo, eu fui fazer engenharia, é minha história, só que eu, engenheira mecânica, dentro de uma estatística, se eu desisto, não é sobre a minha desistência, é um monte de mulher que cai lá naquela pirâmide. Então, cada uma de vocês, você pode olhar para a sua vida e falar assim, mas quem sou eu na fila do pão, lembra? Quem sou eu na fila do pão? Vocês representam muito para as mulheres do setor. Quando a gente não tem muita gente, uma que sobe, a gente tem que comemorar muito, porque ela representa muito dentro daquele setor. E aí, a gente falou sobre o medo, sobre a insegurança, e eu queria ressignificar isso. Então, se olha de uma maneira única, e a jornada de cada uma de vocês, quando a gente se move, a gente transforma o transporte no Brasil. Então, eu quero que você saia daqui hoje, olhando, sabendo que vocês são únicas, que cada uma tem um superpoder, mas que a atitude, a liderança de vocês hoje está determinando o legado do nosso país, numa mudança, numa transformação. E essa é a nossa missão. Bem, queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Me sinto muito honrada de estar aqui, agradeço o tempo de vocês, o espaço, e até o próximo encontro. Obrigada. Vem cá para o meio um pouquinho. Nós não temos palavras aí para agradecer a tua disponibilidade. Sério, eu fiquei bem emocionada. Eu digo assim, eu vou cancelar minha viagem para estar aí com vocês. Quero convidar as meninas para pegar uma lembrancinha aqui para a Patrícia e fazer uma foto aqui em cima. E aí eu quero quebrar o protocolo e a gente fazer uma foto com ela antes do painel final com a Leite, porque eu sei que muitas daqui a pouco vão sair, daqui a pouco eu sei que você vai ter que voltar lá para o stand e a gente quer fazer uma foto com todos vocês para deixar registrado, assim como diz a Patrícia. Tiramos uma nossa aqui, daí já vem todo mundo aqui para frente fazer uma foto também, tá? Obrigada, obrigada. Venham, meninas, rapidão fazer uma foto aqui com a gente. Vocês fazem parte deste momento, como diz a Patrícia, precisamos de todo mundo aqui na frente fazendo uma foto. Aí a gente vai para o painel com a Leti e aí a gente encerra, porque logo na sequência a gente tem uma outra palestra, tá bom? Sobe algumas de vocês aqui para cima também, vamos lá.
town. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now. The excuses are so to speak out your mouth now. And don't let it slide, you're not always right now. The things aren't easy, so just believe me now. Don't learn the hard way, just let me show you how. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me Isso é now. estratégico, tá? Porque muitas vezes o pessoal não espera acabar e vai saindo. Então a gente faz a foto antes. Pode passar o outro slide, por favor, para mim? Oi, oi, oi. Não liberou para mim aqui, tá? Prontinho. Quero convidar, então, a Tina e convidar a maravilhosa Letícia Framento, que estávamos já há dias tentando trazer ela para a cadeira quente aqui, para o nosso painel Mulheres que Inspiram. Letícia Framento e Tina Grau. Quer começar? Não. Quer ficar à vontade? Quer sentar ou tu prefere de pé? Não, vamos sentar. Daí fica... Não que eu sou alta, mas fico na altura de todo mundo aqui. Me colocaram, talvez, hoje numa furada, de falar depois uma pessoa que super fala bem, né? Podiam ter me dado uma colher de chá e falar antes, né, Patrícia? Aí tu fechava com chave de ouro. Mas... nem me deram a chance de vir antes, né? A Tina aprontou essa para mim. Não, mas então, boa tarde, pessoal. Estou muito feliz por estar aqui hoje, a convite da Paty, da Carol, da Tina e da Keile. A gente já estava tentando há um tempo marcar e não estava fechando a agenda, que a Patrícia bem falou que às vezes a gente dá prioridade para outras coisas e a gente acaba esquecendo da gente, ouvindo em algum lugar que eu falei, beleza, eu vou lá falar e quem sou eu na fila do pão para agregar para as pessoas que estão lá. Mas acho que todo mundo está aqui para trocar ideias, trocar aprendizado e experiência, que uma ajuda a outra, e isso com certeza deixa o setor e as mulheres do setor ainda mais forte. Então, você quer que eu me apresente já? Eu gostaria que tu começasse, então, se apresentando, Leti, que tem algumas mulheres que não te conhecem aqui, nesse painel Mulheres que Inspiram. Então, eu sou a Letícia Framento, filha do Luiz e da Liliane, que são donos da Transportes Framento. Aqui uma empresa familiar aqui de Chapecó, concentrada no ramo frigorificado. Estou no ramo aí já na empresa há 8 anos, trabalhando na empresa familiar. E já vamos começar? Tu quer começar as perguntas? Posso? Então, como tu ficar é que mais... eu falo demais, então Tá. tu vai tocando. Então, Leti, para contribuir conosco, como tudo começou? Como que você foi parar no transporte? Poderia contar um pouquinho para nós? Com certeza. Eu, desde muito pequena, sempre quis fazer direito. E eu até hoje não entendo o porquê, no sentido de
Meu pai e minha mãe criaram a empresa em 1995, então, quando eu nasci em 99, já tinha uma empresa, era uma empresa bem menor do que ela é hoje, mas eu fui criada ali. A minha infância foi dentro da transportadora. Eu aprendi a andar de bicicleta e meu irmão dentro do pátio da empresa. Então, eu sempre, mesmo olhando a empresa, mesmo vendo a proporção que a empresa estava tomando, eu sempre quis fazer direito, sempre quis ser advogada. E quando eu me formei na escola, em 2017, em 2016, eu comecei a faculdade em 2017, estava com 17 anos, passei em Balneário, falei, vou para Balneário, aproveitar e estudar um pouco também, né? Então, falei, vou para Balneário. Então, tive uma conversa com meu pai e com a minha mãe, tinha passado na faculdade aqui em Chapecó, em Balneário. Falei, eu tenho a opção de ficar em Chapecó ou ir para Balneário. E meu pai pediu assim, fica 6 meses na empresa e vê se tu gosta, não gosta, porque por mais que eu tivesse já crescido lá dentro, eu nunca tive nenhuma responsabilidade, nunca trabalhei, nunca fiz nada dentro da empresa. Então, quando o meu pai pediu para eu ficar os 6 meses para entrar na empresa e ver o que eu sentia do negócio, depois dos 6 meses, cá estou eu. Porque foi algo que eu entrei e, assim como a Patrícia falou que ela é muito otimista, eu tenho muito esse lado de otimismo. Então, era aonde eu via que muita coisa podia melhorar, muita coisa podia ser feita. Então, acho que o meu início no transporte foi de uma forma diferente. Eu entrei desde o começo, estava numa empresa da minha família, mas eu não foi a minha primeira opção. Eu fiz direito, me formei, e aí encontrei no transporte a minha paixão, que hoje eu não quero ser advogada, não quero trabalhar com direito, então no transporte, na empresa da minha família, eu encontrei o que eu gosto de fazer e é onde eu me sinto bem hoje. Ai, que ótimo. Leti, e trabalhar nessa gestão familiar, como que vocês lidam hoje? Porque trabalhar em empresa familiar tem momentos únicos, né? Então, como que é feito hoje lá na Framento? Porque tem o Mano também trabalhando, né, na empresa. Sim, eu tenho o meu irmão, que é mais novo que eu, o Mano tem 23 e eu tenho 26. Agora que eu ia falar da família, daí o pai chegou também, eu não posso nem brigar com ele. Não, mas o meu pai e minha mãe também estão aqui, então eu acho que tem mais desafios ainda. Eu acho que uma empresa de transporte ela tem mais desafios daqui a pouco do que uma empresa normal. E uma empresa familiar, eu acho que é uma mistura de sentimentos. Eu acho que é uma confiança e uma lealdade grandíssima que tu cria dentro da empresa, mas tem desafios no sentido de tu sai de lá e é o teu pai, tu sai de lá e é tua mãe, daqui a pouco teve uma discussão, algo assim. Então, acho que ter a clareza do pessoal para o profissional é muito importante. E, às vezes, muitos funcionários ou pessoas vão pensar que tu está lá porque você é a filha do dono, porque você é filha da dona. Então, isso também não é só lidar com o pai e com a mãe, e com o irmão junto, mas é lidar com funcionários que daqui a pouco vão te ver como uma pessoa que cresceu lá dentro, que aprendeu a andar de bicicleta lá dentro e ainda não entendem que a Letícia cresceu e a Letícia hoje assumiu uma responsabilidade na empresa. Então, basicamente, eu acho que a comunicação clara entre a família e separar o profissional do pessoal. Lá dentro, a gente vai ter as discussões, que cada um tem um ponto de vista, mas acho que fora de lá o amor prevalece e isso que é o importante. Aproveitando essa reação do público interno, dos funcionários, como que foi o teu reconhecimento lá dentro e a trajetória que você construiu lá? Tu já assumiu a função que tu está exercendo hoje? Como que foi esse passo a passo? Quando eu entrei na empresa, eu comecei de secretária. Eu fiquei 4, 5 meses de secretária e fui conhecendo as áreas, fui trabalhando com cada operação, com cada setor específico. E eu me aproximei muito de todas as pessoas. Eu digo, eu era muito amiga, eu era muito parceira de todos os assistentes, de todos os auxiliares, que vocês viram que eu tenho uma dificuldade em falar. Então, eu fui me aproximando das pessoas sem não, eu sou a filha do dono. Então, eu passei muito tempo junto, trabalhando operacionalmente. Eu fiquei 8 meses trabalhando com 60 motoristas todos os dias, arrumando carga, trabalhando. Então, isso me fez entender muito mais a empresa e entender muito mais o que cada um dentro da empresa exerce, para que eu não chegue lá e seja a filha do Framento que se tornou dona da empresa agora e vai tocar sem nem saber o que está fazendo. Então, não. Então, foi de degrau em degrau. Parte boa, eu aprendi muito, conheci muita gente
e cresci muito na empresa por causa disso. Algumas coisas se confundem nesse meio tempo de que você é próxima, de que você, às vezes, a pessoa, como eu sou muito de brincar, às vezes a pessoa não entende a crítica ou não entende a minha firmeza em alguns momentos, porque ela acha que é uma brincadeira, mas eu estou brincando, estou só falando. Então, em alguns momentos eu tive dificuldade pela minha aproximação para eu aprender e eu abrir um pouco o coração da galera para eu poder entrar. Eu também tive essa dificuldade depois de ter esse respeito da parte deles. Mas isso eu acho que com o trabalho, com o que a Patrícia falou, acho que o pouco a cada dia, a constância, eu me cobrava muito de conseguir cobrar, de conseguir querer que o pessoal entregasse mais. Então, acho que a constância e o trabalho em cima disso, ele faz com que tu chegue num patamar que hoje eu trabalho, sim, operacionalmente, mas estou muito mais estrategicamente junto com a diretoria do que num papel hoje de função propriamente dito. Mas eu acho que o dia a dia ele te ensina bastante nesse sentido, e o exemplo, o você estar ali junto com o funcionário faz com que ele entenda e te respeite também. Correto. Leti, você já precisou abrir mão de algo por ser mulher, por estar na frente da equipe como gestora, alguma situação assim, algum fato que te desafiou? Eu acho que... Eu posso pegar uma água? Que eu fico com a boca seca. Eu acho que não abrir mão de algo, mas eu acho que o desafio, sim. Eu acho que, por alguns momentos na empresa mesmo, eu digo que eu e meu pai, quando a gente faz alguma coisa, a gente está geralmente não, sempre alinhado do que eu e ele pensamos. E ele me dá muita oportunidade de eu falar com a equipe, eu ter essa tratativa para justamente me dar esse espaço de eles entenderem que a Letícia hoje é a pessoa que também está ali. Então, por várias vezes, em algumas reuniões que a gente fez, eu ia lá e eu falava assim, pessoal, nós vamos ir para esse lado aqui, desse jeito, vamos seguir dessa forma. Beleza? Beleza, tudo certo, tudo certo. O negócio não ia. Meu pai, se falasse a mesma coisa que eu, o negócio ia. Então, é um desafio que eu vejo no sentido de, não, eu digo, pela idade. Eu estou com a carroceria meio estragada, mas eu sou de 99, então eu sou um pouco mais nova, talvez, que bastante gente aqui. Então, eu digo que é um desafio, é dois desafios. Um, mulher no transporte, e o outro, quanto mais nova tu é, mais tu deixa espaço para que a pessoa fale assim, não, mas quem que é essa aí que chegou agora, com essa idade, mulher e tal, e vai estar aqui? Então, eu digo que é um desafio. Não foi uma dificuldade que eu tive dentro da empresa, mas é o que eu falei, é uma combinada que eu sempre tinha com meu pai, falar assim, na frente dos outros tu não me contraria. Depois nós podemos até conversar e não brigar, mas na frente dos outros tu concorda, porque às vezes onde tu vai passar esse sentimento de respeito de você como uma mulher, como uma pessoa mais nova à frente da empresa. Então, acho que o pulso firme, ao mesmo tempo, do jeito que cada uma, do que a Patrícia bem falou, acho que cada uma aqui é diferente, isso que nos torna especial para cada lugar que a gente está. Então, acho que o jeito de cada uma, tu não tem que mudar o teu jeito, porque eu sou muito mais descontraída do que a Patrícia, que é uma pessoa mais séria, que vem aqui. Então, mas não está errado, é só eu tenho que alterar daqui a pouco a forma que eu falo, mas é mais isso, desafios do que uma dificuldade específica. A dificuldade não é um desafio, mas falar desafio fica mais fácil, parece. Sim. E a trajetória da Framento, ela é um motivo de orgulho na cidade, né, e para vocês como família. É uma empresa que cresceu muito. Então, hoje, o que mais te orgulha? Olhar para trás e a responsabilidade de assumir esse legado. Então, como eu falei antes, a empresa começou em 95 com meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe saíram da roça. Começaram com um caminhão que eles ganharam numa dívida, mas assim, o ganhar no começo foi meio difícil, porque não queria o caminhão, então ganhar não foi bem uma coisa boa, mas com um caminhão e foi crescendo. Então, o que eu me orgulho? Tudo, desde o começo até agora, e é o que eu falo. Acho que eles fizeram o melhor que eles podiam, da forma que eles podiam, no momento que eles poderiam. Então, a trajetória do meu pai e da minha mãe na empresa é sensacional, pelo tamanho que a empresa está, mas eu carregar isso é muito mais motivo de orgulho do que uma dificuldade de, meu Deus, o que eu faço agora? Vamos dar um jeito. Tem gente, tem processo, tem ferramenta, a gente consegue dar um jeito. Então, acho que é motivo de orgulho tudo que eles fizeram, e eu, junto com meu irmão, de poder ter a oportunidade de seguir isso. O como a gente vai fazer, a gente
planeja e vai caminhando, e vai desenhando, e vai tentando, mas é muito motivo de orgulho por tudo que eles fizeram. Então, obrigado, pai, obrigado, mãe, que já estão aqui, já agradeço também eles. Então, é muito orgulho da empresa que eles criaram. Leite, para finalizar, então, que a gente tem que concluir as perguntas, que conselho você deixaria para todas as mulheres aqui para se inspirar na tua história e no teu legado? Não sei se é um conselho, mas acho que o que eu posso falar é que aonde você está hoje, tu pode ter certeza que você pode ir além. Então, talvez você é a primeira pessoa que está fazendo aquilo dentro da empresa, ou você é a primeira pessoa no que a Patrícia bem disse, ela era a primeira engenheira, mas você foi a primeira e muitas vieram atrás de você. Então, se você consegue, se um homem consegue, uma mulher consegue, se o Ronaldo está aqui, o bendito é o fruto, que estava desde o começo aqui com a gente, mas eu acho que é isso, eu acho que persistência, garra, coragem, que o resto a gente dá um jeito. Então, acho que é a força da mulher, a força da mulher no transporte, e com certeza agora também com o núcleo aqui vai fortalecer ainda mais, porque eu sei que para mim pode ser que tenha sido um pouco mais fácil. Eu entrei numa empresa familiar, é um pouco mais fácil para você poder ser inserida nesse meio, mas para outras mulheres que têm vontade de trabalhar nesse meio e não estão numa empresa assim, fica um pouco mais difícil. Mas eu acho que é isso, coragem, persistência. Eu acho que esse é o segredo. Vocês querem fazer alguma colocação? Leite, então a gente queria te agradecer. Justo você, Patrícia. Não. Leite, Pati, pensa bem, eu sei onde é a tua empresa. na verdade, assim, primeiro, né, dizer que, assim, eu valorizo muito, assim, e queria parabenizar tudo que você e a tua família construíram, assim, eu tenho um carinho enorme por vocês, assim, que para mim é Caxambu ainda, né? Olha aquilo lá. Tá lá atrás o Caxambu. Que eu não sei bem certo a cidade, mas me viu crescer bastante, porque ele vendia pneu quando eu já estava trabalhando na Marvel, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo lá também. Enfim, e parabenizar vocês pela história, assim, honrar a história de vocês. Eu olhando a fotografia, ouvindo, assim, é uma história muito bonita, e ouvindo eu percebo que a fotografia está muito clara, tanto de um processo de sucessão, como as coisas estão acontecendo de forma leve e natural. Sim. E eu acredito que tem que ser assim, né? Sim. Então, eu gostaria de fechar, não sei se tem mais perguntas, mas, assim, onde vai estar a Letícia daqui 10 anos? Como você vê o teu futuro, considerando que você tem tudo isso pela frente, que tem tudo isso acontecendo à tua volta o tempo todo, é uma coisa tão grande, né? Uma família que apoia tanto, e onde que você vai estar? Sim. Então, eu sou uma pessoa que eu penso muito lá na frente e eu quero muito crescer. Eu digo assim, eu quero crescer como ainda Letícia profissional, que eu tenho muito para aprender, tenho muito para crescer. E eu vejo exatamente isso que tu disse, eu vejo como a empresa tem oportunidades. Eu vejo como a gente pode crescer em determinados lugares. Então, eu vejo uma empresa que, se Deus quiser, vai ter 50, 100, 80 anos. Então, eu me vejo muito à frente da empresa, me vejo muito com pessoas que estão dentro da empresa hoje que falam assim, cara, essa pessoa pode ser um diferencial para mim lá na frente. Então, eu acho que eu estou cercada de ótimas pessoas. Assim como tu me disse, você sabe que tu é uma pessoa que eu admiro muito a história da empresa também. Então, faço das suas palavras as minhas. Então, acho que sim, tendo um grupo que te apoie, um grupo que te ajude, além da sua família, além da empresa, eu acho que isso é mais importante. Eu, com certeza, vejo um aframento robusto, um aframento grande para daqui 10, 20, 30 anos. Então, a gente está trabalhando agora para colher lá na frente. A hora do acelerar é agora. Então, eu e meu irmão viemos, estamos aqui para trabalhar e para aprender, e para lá na frente a gente poder estar maior, mais forte, mais uma empresa conceituada. Que orgulho. Letícia Framento, prazer tê-la aqui com a gente. Vou te deixar um livro, e esse livro é daquela moça ali, ela escreveu. Então, muito obrigada, Leite. A casa está aberta, sei que você é bem ocupada, você vai pouco no núcleo, mas esperamos você. Estarei lá. Obrigada, Leite. Chegamos ao final e o pessoal já está aguardando ali, já vieram falar assim que eles atrasaram. Então, só para a gente honrar um pouquinho os nossos mantenedores, como que o núcleo funciona. A gente tem algumas empresas que nos acompanham, que
pagam os nossos encontros, os nossos cafés. Então, quero honrar um pouquinho o Grupo Grande Oeste, a Calduro, a Track Brasil e a Neocom. A gente teve outras empresas também durante o ano que tiveram com a gente. Então, nosso muito obrigada a todos que apoiaram. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Tina, Carol, que compraram a ideia aí junto comigo, com o núcleo. Tá? E 2026 ainda está por vir muitas coisas. Então, obrigada. E eu quero pedir aplausos a vocês que dedicaram esses momentos aqui com a gente. Obrigada.